Bom dia, turminha! Ótima terça-feira a todos! Na aula de hoje de português, iremos conhecer as características dos textos expositivos. Mas antes disso, iremos ler o texto expositivo do aluno Felipe, de 9 anos, que tem como título Como Nascem as Estrelas. Esse texto é o resultado de uma pesquisa sobre o nascimento das estrelas. Vamos ler o texto? Então, acompanhem a leitura na página 22. Como nascem as estrelas? Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Felipe Bogazzi Notari, 9 anos. Turma, e vocês já sabiam essas informações de como as estrelas nascem? A função do texto expositivo é justamente mostrar uma ideia que nós não conhecemos. Após a leitura desse texto, quero que vocês sublinhem as palavras que vocês não conhecem e procurem o significado no dicionário, certinho? Vamos agora analisar algumas questões relacionadas ao texto, certo? Com que propósito um leitor vai ler esse texto? Porque o leitor, ele procura esse tipo de texto que geralmente está disponível na internet, hein, turma? Para buscar informações que ele ainda não tem, certinho? E qual a intenção do autor ao escrever esse texto? Turma, qual foi o objetivo de Felipe ao escrever esse texto? Essa é fácil. O seu objetivo foi fazer com que o leitor entenda e compreenda todas as informações, certo? E será que ele atingiu o objetivo? Essa é uma pergunta pessoal para vocês, certo? Então, Felipe, ele conseguiu atingir o objetivo dele de fazer com que você entendesse as informações? Se sim, ele conseguiu atingir o seu objetivo. Se não, ele não conseguiu, ok? No livrinho de vocês, na página 23, tem um quadro explicando todas as informações necessárias para compreendermos
as características dos textos expositivos. Acompanhem a leitura. O texto expositivo explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Ele deve ter um título e é composto de 3 partes. Introdução: apresenta o tema, a ideia principal. Desenvolvimento: amplia o tema. Um modo de organizar as informações é apresentá-las em sequência, que pode ser marcada por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. Conclusão: encerra a ideia principal. Ok, turma? Turma, no texto de Felipe, onde está o título? Muito bem. O título está acima do texto. Pessoal, o título é responsável por mostrar o assunto do texto. Ou seja, o título é responsável por mostrar sobre o que o texto vai falar. Ok? Entendido? E onde está a introdução do texto de Felipe? Olhem aqui, turma, onde ela está. É na introdução que Felipe inicia o texto, explicando sobre o assunto que ele vai falar. A introdução, turma, é a abertura de um texto, ou seja, é o início de um texto, ok? A introdução, ela tem como principal objetivo mostrar o assunto que será abordado, certo? E onde está o desenvolvimento no texto de Felipe? Muito bem. O desenvolvimento é toda essa parte aí. Turma, o desenvolvimento é a maior parte do texto. É no desenvolvimento que há uma explicação toda detalhada sobre o assunto. O desenvolvimento é a parte do texto que mostra todas as informações bem detalhadas sobre o assunto, com uma sequência de fatos, certinho? E por fim, a conclusão. Onde está a conclusão no texto de Felipe? Ótimo! Neste último parágrafo. A conclusão é o fechamento, turma. É a última parte do texto, certo? É a parte onde se encerra o assunto do texto. Então, podemos perceber que esse texto de Felipe apresenta todas as características de um texto expositivo. E quais são essas características que não podem faltar em um texto expositivo? O título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ok? Tudo certinho? Agora, na página 25 do livro de vocês, traz uma outra informação importante. Vamos ler este quadro? O texto expositivo é escrito com base em informações obtidas de fontes
como internet, livros e revistas especializadas, enciclopédias ou mesmo o depoimento de especialistas no assunto. É importante que as fontes sejam confiáveis, certo, turma? Turma, ao buscar informações de uma pesquisa, nós podemos pesquisar em qualquer lugar? Claro que não. Nós precisamos ter cuidados com as fontes de pesquisa, ou seja, ter cuidado com os sites e outros meios de pesquisa. E isso porque existem sites e outros meios de procedência duvidosa, com informações falsas. Então, ao buscar informações sobre uma pesquisa, é preciso procurar em livros, em revistas, em sites que são especializados. Procurar autores confiáveis que tenham um trabalho já reconhecido. Entendido, turma? Lembrando também que no texto expositivo é necessário informar a fonte, ou seja, qual o lugar ou o site de onde você retirou suas informações. Observem que no texto de Felipe, ele escreveu a fonte de sua pesquisa. Ele escreveu os sites na qual ele retirou as informações. Ele retirou os dados. Certinho? Entendido? Entendido isso, turma, vamos agora para as explicações das atividades, ok? Voltando para a página 23, segunda questão. Qual é o tema do texto Como Nascem as Estrelas? Turma, existe uma diferença entre título e tema, ok? O título, ele está sempre acima do texto. Ele vem retratar o assunto de forma mais específica, de forma mais detalhada. Já o tema, ele também retrata o assunto do texto, porém de forma mais abrangente. A ideia é mais vasta, é mais abrangente. E com base nisso, qual é o tema do texto de Felipe? O que esse texto vem falar de forma mais abrangente? Escrevam aí as suas respostas, ok? Na terceira questão, qual é a principal informação da introdução? O processo de formação das estrelas é lento. As estrelas são nebulosas antes de nascer. As nebulosas são formadas de gás e poeira interestelar. Turma, lembrando que a introdução é a abertura do texto, ou seja, é o início do texto. Sabendo disso, vocês irão marcar a alternativa certa, que retrata a principal informação que está presente na introdução de Felipe, ok? Quarta questão.
parágrafo do texto, o tema é desenvolvido. Circule nesse parágrafo as expressões que indicam uma sequência. Bom, turma, nessa quarta questão, vocês irão escrever qual é o parágrafo que inicia o desenvolvimento do texto. Essa é fácil, a tia já até disse anteriormente, até marcou. E vocês irão também circular nesse parágrafo as palavras que indicam sequência, como primeiro, depois, em seguida, finalmente. E se tiver alguma dessas expressões no parágrafo, vocês irão circular. Certinho? Quinta questão. Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? A formação de uma estrela depende de vários fatores. Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. Tudo começa com a condensação de uma nebulosa. Turma, na quinta questão, lembrando, turma, antes que a conclusão é a parte onde se encerra o assunto do texto. Então, nessa questão, vocês irão marcar um X na frase que pode substituir a conclusão do texto de Felipe. Ou seja, que pode substituir a conclusão de Felipe por ser bem semelhante, por não alterar o sentido, ok? Sexta questão. Com base no texto a seguir, complete a cruzadinha com as palavras corretas para cada número. Nessa questão, vocês irão completar essa cruzadinha de acordo com a frase presente lá na introdução de Felipe. Sétima questão. Façam um esquema do texto. Escreva ao lado de cada foto a parte do texto a que ela corresponde. Em seguida, escreva uma frase com o assunto de cada parte. Turma, nessa sétima questão, ela é bem simples, ok? Vocês vão observar essas imagens e escrever no ladinho de cada uma qual a parte que elas pertencem. Ou seja, qual a imagem que pertence à introdução? Qual a imagem que pertence ao desenvolvimento? E qual é a imagem que pertence à conclusão? Certinho? E além disso, vocês vão retirar do texto de Felipe uma frase que corresponde a cada imagem. Tudo certo, né? E a oitava questão. Em que fontes o aluno Felipe pesquisou para escrever o texto? Letra A. Como é possível saber disso? Letra B. Com a ajuda do professor, observe as fontes usadas por Felipe, o que indica que elas são confiáveis. Turma, lembrando que fontes são os meios utilizados para buscar informações, como a internet, os livros, as revistas, os depoimentos. E qual dessas fontes o Felipe utilizou no seu texto? Você vai escrever aí, ok? Na letra A, você irá responder como você chegou à conclusão da sua resposta anterior. E na letra B, você irá responder se as fontes usadas por Felipe se são confiáveis ou não. Eu já antecipo para vocês que sim, são confiáveis, pois são sites, turma, universitários, ok?
Turma, e assim nós finalizamos a nossa aula e a nossa atividade de português, certinho? Agora, abra um livro em História na página 140, capítulo 2, Comércio e Ocupação do Espaço, página 140. Ok, turma? Acompanhe a leitura. O comércio marca a história da humanidade. A princípio, as relações de comércio ocorriam entre grupos que viviam próximos. Com o tempo, mercadores passaram a levar seus produtos para localidades cada vez mais distantes. Eles utilizavam caminhos por terra, rotas terrestres, por rios, rotas fluviais e por mar, rotas marítimas. As trocas comerciais permitiam o intercâmbio de culturas, com a propagação de línguas e costumes, por exemplo. Além disso, em busca de novos produtos e da ampliação dos negócios, muitos povos disputavam uma ocupação de alguns territórios. Há cerca de 3.000 anos, um povo chamado de fenícios se tornou muito conhecido pelo comércio marítimo. Eles produziam objetos de cerâmica e de vidro, joias, tecidos, perfumes, armas e outros produtos que negociavam com vários povos. Os fenícios possuíam conhecimentos astronômicos e navegavam em embarcações chamadas de galés, nas quais utilizavam velhas e longos remos. Além de realizarem o comércio de muitos produtos, os fenícios também difundiram seu idioma e um tipo de escrita, o que ajudava na comunicação e no comércio. Turma, o comércio, ele marca a história do homem, porque foi a partir do surgimento do comércio que as coisas, turma, passaram a evoluir, passaram a se desenvolver. E como eu expliquei nas aulas anteriores, o comércio, ele surgiu por meio das trocas de mercadorias entre as pessoas que moravam pertinhos, turma. Mas com o passar do tempo, essas trocas de produtos não eram feitas somente por pessoas que moravam ali próximas. Passaram também a trocar produtos com as pessoas que viviam muito distantes. E para levar seus produtos nessas localidades distantes, eles utilizavam caminhos por terras, também chamadas de rotas terrestres. Eles viajavam por rios, também chamados de rotas fluviais, ou viajavam também por mar, também chamadas de rotas marítimas. E uma informação bem interessante é que a partir do momento que eles passaram a trocar os seus produtos em localidades distantes, essas pessoas passaram a conhecer a cultura de outros povos, a conhecer línguas, maneiras diferentes de falar, passaram a conhecer costumes, hábitos diferentes.
E foi por meio da troca de mercadorias, pela busca de novos produtos e pela vontade de expandir o comércio, que esses povos passaram a querer disputar a ocupação de alguns territórios. Turma, e uma civilização antiga que mais se destacou na troca de mercadorias foram os fenícios. Olha que legal. Os fenícios, eles ficaram bastante conhecidos pelo comércio marítimo. Isso porque eles eram uma civilização bem desenvolvida e costumavam realizar a troca de suas mercadorias viajando pelo mar. Navegavam com as melhores embarcações. Na imagem, vocês podem ver um exemplo de embarcação fenícia, chamada de galé. Olha como é linda! E alguns dos produtos que os fenícios produziam para a troca eram os objetos de cerâmica, de vidro, joias, tecidos, perfumes, armas e muitos outros produtos. Vamos recapitular todas essas informações? Então vamos lá. Turma, o comércio, ele surgiu por meio de quê? Das trocas de mercadorias, não é isso? Entre as pessoas que moravam ali, pertinhos, próximos. Mas, turma, com o passar do tempo, eles passaram também a trocar produtos com as pessoas que viviam muito distantes. E para levar os seus produtos nessas localidades distantes, eles utilizavam o quê? Os caminhos por terras, eles viajavam por rios ou também viajavam por mar, certo? E a expansão do comércio, o desenvolvimento do comércio para as regiões cada vez mais distantes, permitiu o contato, a aproximação com diferentes povos, promovendo assim as trocas culturais e as disputas de territórios. Entendido isso, turma? Agora vocês irão realizar a atividade da página 141. É bem facinho, viu, turma? Até a próxima aula na nossa revisão, certinho? Beijinhos!